uma vez, pois pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Que o Senhor possa abençoar cada um nessa noite, amém? Nós vamos iniciar cantando o hino de número 42, A Porta da Salvação, amém? Eu vagava neste mundo, não tinha paz um segundo, nem sabia o que fazer. Vi então a porta aberta e um homem estava perto, então eu parei pra ver. Era um homem de branco, com seu rosto igual um santo, era mesmo o Senhor. E o gesto que fazia para mim, ele dizia: vinde a mim, ó pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Quando na porta entrei, perto de Jesus cheguei e senti o seu amor. E Jesus com um braço forte, isto foi a minha sorte, o meu fardo ele tirou. Isto era o meu pecado, mas Jesus tem perdoado e limpou meu coração. Nesta porta tenho entrado, tenho Cristo ao meu lado e também a salvação. A porta da salvação já ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Porta aberta continua e uma voz bem perto soa, convidando os corações. Deus não cessa de avisar que esta porta vai fechar e muitos sem salvação. Hoje há oportunidades, amanhã pode ser tarde, aonde tu vais ficar? Quem avisa é o Senhor. Deus não ama o pecado, mas Deus ama o pecador. A porta da salvação hoje ainda aberta está, e a porta que Deus abre, homem não pode fechar. Nós vamos entoar mais um hino. Vamos cantar o hino de número 148. A minha casa humilde aqui.
Vamos todos louvar a Deus, amém? A minha casa, humilde aqui, não é como as outras que às vezes eu vi, mas não importa, pois Cristo ali já tem preparado um palácio para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Aqui no mundo as lutas não cessam, as tentações me atacam sem fim, mas muito em breve de tudo me esqueço, gozando delícias preparadas para mim. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Não sou pobre nem desamparado, peregrinando com Cristo eu vou. Não estou triste nem desanimado, participante de um reino eu sou. Eu tenho uma casa naquela cidade resplandecente com celeste fulgor. Da minha pátria eu tenho saudade, hei de estar com Jesus meu Senhor. Amém, Jesus, aleluia, graças a Deus. Nós vamos cantar mais um hino enquanto adoremos a Deus com as nossas ofertas. Deixa eu ver aqui, graças a Deus. 282, pela fé que uma vez me foi dada, amém? Graças a Deus. 282. Pela fé que uma vez me foi dada, pra seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura contra as hostes do vil tentador. Quero
andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei meu proeza no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar essa lida: combati o combate do amor e coroa terei de justiça que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluias, graças a Deus. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Vamos cantar esse corinho enquanto recebemos o pregador dessa noite, amém? Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos, ó Pai, por esta tão grande e rica oportunidade de estarmos em Tua casa, para assim, ó Deus, agradecermos de todo o nosso coração, nossa alma, quão bom tem sido a cada um de nós, ó Pai, porque é isso que nós sentimos ao virmos a este lugar. É gratidão em nossos corações, é gratidão em nossas almas, por saber que podemos ser contados como um dos tais, ó Pai. Alguém que o Senhor se agradou e viu em nós algo diferente, ao ponto de se doar totalmente e se dar a cada um de nós, ó Pai. Por isso estamos alegres aqui nesta noite com estes irmãos. Continua falando conosco agora por meio da Tua palavra. Pedimos isto com perdão dos nossos pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Boa noite, amados. É bom estarmos aqui para adorarmos ao Senhor, rever a cada um dos irmãos e irmãs. Nosso boa noite àqueles que nos acompanham pela internet. Que estas bênçãos cheguem em cada coração de vocês que participam conosco, né? Seja você aqui na igreja ou pela internet, você é parte do culto, você é parte da adoração. É assim que você consegue ser abençoado, é quando você se sente parte disto.
não é verdade? Algumas reclamações aí, segundo o programa da Redentor, é que a rádio desde ontem ela está fora do ar. Ontem eu estive lá, segundo eles foi uma ventania, que o transmissor fica aqui em Samambaia. Teve um problema aí nesse transmissor, nessa antena, esses ventos e bastante chuva. Pelo aplicativo lá da rádio e pela internet, pelo site deles normal, funciona. Só que o que importa para nós aqui na realidade é o rádio, né? Então, infelizmente, hoje eu liguei lá de novo, falaram que voltava amanhã. Vamos aguardar. Pela nossa página está normal. Ao meio-dia, você pode acessar pela nossa página, então você ouve o programa. Pela rádio, nesses 2 dias, está fora do ar. Amém? Vamos ficar em pé? São Marcos, capítulo 11, a partir do verso 22. São Marcos, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 11, verso 22 e 23. Mombrano usou esta escritura para pregar a mensagem Creia de coração, entre outras, mas eu gostaria de meditar um pouquinho dentro desta mensagem Creia de coração. E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Podeis vos assentar, que o Senhor acrescente bênçãos à sua palavra. Então veja que não foi facultado a pessoa específica ali. Jesus estava numa reunião, ele acabara de expulsar os mercadores do templo, depois parte para uma reunião, sabendo que o seu tempo de ministério era pequeno, e ele tinha que cumprir seu ministério. Ele diz: qualquer que disser a este monte. Ali ele estava relatando ao monte físico mesmo, né? Porque há várias interpretações sobre isso, mas ali havia um monte físico. E não duvidar, mas crer, e não duvidar em seu coração. Nós aprendemos na leitura das mensagens, nos cultos, que todo ser humano, ele tem 5 sentidos no corpo, 5 sentidos no espírito, e na alma só pode haver um sentido. Correto isso? 5 sentidos no corpo, tato, paladar, olfato, visão. 5 sentidos no espírito, imaginação, afeto, razão, raciocínio, memória. Por isso que Jesus, ele sempre foi direto. Não duvide em seu coração, porque é aí onde ela pode habitar. É no seu coração. É aí que ela pode causar transtornos. Não é na sua mente, é no seu coração. É aí onde ela pode atrapalhar esse sentido chamado dúvida. É no seu coração. Então veja, o irmão Brana, no parágrafo 9 desta mensagem, eu vou ler com bastante paciência, para que possa haver uma compreensão. Não importa o que você seja, não importa se eu me colocasse aqui nesta manhã, nós dizemos nesta noite, e trouxesse o morto de volta à vida. Veja, não importa se eu trouxesse o morto de volta à vida, trouxesse os aleijados à sua condição normal, e ainda assim,
Se Deus não estivesse no programa, isto não iria a parte alguma. Deus tem que estar no programa. Deus tem que fazer parte da nossa vida. Deus tem que ser prioridade em nossas vidas. Veja, ele estava falando dele mesmo. Imagine que fosse num culto aqui agora, houvesse algum aleijado, algum cego. Por um milagre eles voltassem a ver. O irmão Brana diz: se Deus não estiver no programa, isto não iria a parte alguma. Isto é você, isto sou eu, isto somos nós. O homem, ele é conhecido por aquilo que ele faz. O seu caráter é conhecido através de suas obras. Não importa quem ele seja, suas obras provam seu caráter. Se você toma um homem, não importa quão bom ele tente ser, se suas obras forem malignas, toda sua bondade não ajudará em nada. E a palavra do homem é sua característica. E se a palavra de um homem não é boa, então você nunca terá confiança naquele homem. Porque sua palavra não é boa. Então, portanto, Deus, nosso Pai, seu caráter e suas obras provam o que Ele é. Se você apenas olhar e vir as árvores crescendo, os galhos e as folhas, como elas vêm e se vão, e as flores, a primavera, o outono, o inverno, o verão, algo tem que estar atrás disso. Não poderia haver uma árvore a não ser que houvesse uma inteligência para fazer a árvore. Não importa que tipo de vida estivesse nisso, atrás daquilo tem que haver uma inteligência para fazê-lo como ela é. Agora pense diretamente disso, não deixe isso passar. Para você vir à existência, para você se manter naquilo que você propôs em seu coração, tem de haver algo sólido para você estar sustentado. Bem, parece, então, pensando nestas coisas, que poderia haver algum lugar, através da leitura da Bíblia pela fé, que iria além das concepções intelectual do coração. Jesus disse: se disseres no teu coração. Agora ficamos todos frustrados em nossas mentes. Nós saímos e dizemos: ó, eu vi aquilo ser feito. E de vez em quando isto simplesmente salta, pula e assim por diante, mas parece que isso não pode se mover corretamente. É porque tentamos misturar o intelectual com o sobrenatural. Nós somos assim, irmãos. Tentamos sempre medir o que Deus pode fazer, o que Ele está fazendo, com aquilo que nós enxergamos, com aquilo que os nossos olhos nos permitem ver. Crer com o coração é crer com uma visão além do natural. Aí é onde está a fé. Vocês acham que eles entendiam o que Jesus estava dizendo quando ele dizia: derrubai este templo? Ele estava falando dele. E em 3 dias eu o levantarei? Eles não compreendiam. Eles olhavam e diziam, olhavam para o templo de Salomão, o templo onde eles estavam, Sinédrio, seja o que for. Pensava que ele estava falando acerca daquele templo físico. Como? Se demoraram anos e anos para construir este lugar, e agora em 3 dias você vem e diz que o levantará? Eles não podiam compreender aquelas palavras, porque a eles foram encobertos. E todas as vezes que nós misturamos o intelectual com o sobrenatural,
nós não obtemos resultado satisfatório. Jesus dizia aquilo porque ele sabia quem ele era e o que ele estava falando. Quando dizemos que somos cristãos, as suas características, aquilo que você fala, o seu dia a dia, tem de estar provando com aquilo que você está professando crer. E isto não é tão simples como parece ser. É isso que o Mombrano está dizendo. Crer com o coração é enxergar além do que seus olhos naturais podem ver. E as suas atitudes também são diferentes daquilo que nós vemos no dia a dia. É falar e aquilo ser provado. E por que algumas vezes nós não conseguimos? O Mombrano está elucidando, clarificando. É porque tentamos misturar o intelectual com o sobrenatural. O que é isto? É você misturar o que a ciência consegue provar com o que Deus está dizendo. Isto nunca combinou na história da igreja. Quem podia dizer que haveria chuva quando nunca tinha havido? E que com muita chuva um barco flutuaria? A ciência não conseguia provar. Então veja, eles não têm nada a ver um com o outro. O intelectual dirá uma coisa e o sobrenatural dirá outra. Qualquer homem que é dirigido pelo Espírito de Deus não pensa em nada intelectual. Ele é dirigido em seu coração através do Espírito de Deus. Ele é mal compreendido. Eu estou falando de um coração mudado. Eu estou falando de um coração nascido de novo. Abra sua Bíblia aí, para nós ampliarmos um pouquinho. Vê isso aqui, 1 Coríntios capítulo 2, que eu creio que pode ficar um pouco mais claro. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Deixa eu ver se é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O homem natural, irmãos, é aquele que ele é bem educado, doce, aprazível, mas não tem conhecimento espiritual de nada daquilo que Deus deixou. O carnal, o manufaturado, ele até compreende algumas coisas, mas ele não consegue crer de fato. O homem espiritual que Paulo está dizendo é este que ele anda em comunhão com Deus, e o que Deus fala para ele não é um linguajar estranho, não é uma conversa estranha. A voz dele não é uma voz diferente, não é um som incerto. Crer com o coração é abrir mão daquilo que você pode ver e enxergar com seus olhos. Se isso puder ficar bem firme na sua mente nesta noite, no seu coração. Veja, o Mombrana nos conta uma história sobre aquele homem que foi convidado para fazer aquela grande ponte municipal que foi construída em Sydney, na Austrália. Então eles foram ao redor do mundo para obter construtores de pontes, arquitetos, através da península em Sydney, para ligar o sul de Sydney. Os arquitetos, todos eles vieram, cavaram o solo, testaram, todos eles chegaram a essa conclusão: isso não pode ser feito. Disseram, toda a Bahia está cheia de areia movediça, o solo não se firmará o suficiente, ele mudará de um lugar para o outro, portanto, se a ponte fosse construída, seria uma coisa muito perigosa tentar atravessá-la.
Com esta história, nós vamos entender um pouquinho do que é estar no coração. Finalmente apareceu um homem que era um homem de visão, um construtor de pontes da Inglaterra. Ele apareceu e olhou para a areia, ele examinou aquilo, testou o solo, examinou a água, ele olhou tudo primeiro. Mombrana diz, eu gosto disto. Ele olhou tudo aquilo primeiro. Jesus disse, um homem ao comprar uma terra ou indo enfrentar um exército, primeiro ele se assenta e faz o orçamento. Se cada um de vocês aqui no altar nesta manhã se assentasse ali nos lugares antes de virem para serem ungidos e considerassem o significado disso, então isso não seria apenas um passar através da fila de oração por um acaso, seria ir ali com uma confiança resoluta de que Deus prometeu isso e que Deus é capaz de guardar a sua palavra. Porque nós não recebemos o resultado suficiente, é porque ainda estamos misturando intelectual com sobrenatural. Indo à fila de oração, numa tentativa, ou então nós não entendemos bem o que é isto. Se disseres, é para você esta palavra, meu irmão. Qualquer que disser a este monte. Já pensou você nisto? Qualquer que disser. Por que que muitos que não têm o conhecimento da mensagem conseguem mais resultados na cura divina, numa satisfação pessoal ou no casamento mais do que aqueles que têm conhecimento da mensagem? Porque buscaram mais de Deus sobre aquilo. Eu não canso de repetir isso. Nós temos de Deus aquilo que nós buscamos de Deus. Porque temos bênçãos espirituais? Temos, mas Ele também nos prometeu bênçãos naturais. Então aquele homem testou o solo, cada camada ali que a areia movediça possuía. Finalmente ele foi até os oficiais e disse, eu construirei a ponte e ela ficará segura. Os construtores de pontes da América e de diferentes partes do mundo apenas riram e disseram, o homem está mentalmente doente, nenhum homem pode colocar uma ponte ali, até mesmo uma galinha que andar sobre a ponte fará com que ela afunde, a ponte não a suportaria, as vibrações até mesmo de um cachorro correndo pela ponte, vibraria a ponte, a areia tremeria e a ponte afundaria. Isso não pode ser feito. Mas aquele homem era um homem de visão. Que tipo de mulher é você nesta noite? Que tipo de homem é você? Ele sabia a respeito de que estava falando, pois algo lá no fundo lhe dizia que ele poderia fazer aquilo. Mombrana diz, Deus nos dá homem assim na igreja, agora com toda a investigação científica dizendo que isso não podia ser feito, a ciência tinha provado que aquilo não podia ser feito, mas aquele homem tinha a visão de que poderia fazer aquilo, então ele aceitou o contrato, ele começou a trabalhar rapidamente, ele foi testar o solo, foi testando, sondou as profundezas das camadas da areia movediça, ele testou cada parafuso, ele testou cada pedaço de madeira, cada pedaço de metal, cada concreto, tudo tinha que ser perfeitamente testado, porque seu grande nome, seu caráter, a sua habilidade dependiam daquela ponte ficar em pé ou não. Dizer que é um cristão, dizer que é um filho de Deus e talvez vivendo uma vida que não condiz com aquilo que você está dizendo que crê, não combina. E se um homem testou a terra com visão e se certificou de testar tudo perfeitamente antes de colocar aquilo na ponte por causa do seu caráter, por causa do seu nome, quanto mais fez nosso bendito Pai Celestial, ao testar cada palavra que foi dita ou escrita na Bíblia, Ele testou cada palavra, cada profeta,
E cada filho que vem a Deus deve ser testado. O material que é usado nesta grande via de comunicação, cada rocha, cada material, antes de ser colocado no corpo de Cristo, tem de ser testado, apurado. Cada filho vem a Deus deve ser provado primeiro, sem exceção. Fazemos parte de um grande corpo, compreende isso? De um grande corpo, o corpo místico de Cristo na terra. E cada membro desse corpo sofre esses testes, estas apurações. E estes testes, essas provações, vão nos fazendo enxergar como que num espelho. E você vai certificando qual é a sua estrutura, do que você é feito. Não é isso que o ourives faz com o ouro? Martelando aqui, martelando ali, até ele enxergar-se a si mesmo naquela pedra, naquele ouro, naquele diamante. E o que Deus está fazendo com esta noiva, com esta igreja hoje? Irmão, se você faz parte deste corpo, você é o melhor produto que podia haver. Ele apenas quer vê-lo em si mesmo, em você mesmo. Já pensou você nisso? Ele quer me ver nele? Ele olhar para mim e ver a si mesmo em mim? Talvez, se você não reflete bastante nisso, não prescuta, não analisa, pode passar por alto, mas isto não é tão simples assim. Ele tem talhado esta noiva por mais de 2000 anos e ele quer ver a si mesmo nela. Já pensou você nisto? Que para você chegar à própria imagem dele, sendo ele mesmo, nós necessariamente precisaríamos passar por testes? E eles são dolorosos, então faz parte de um processo de aperfeiçoamento de um plano. E nós queremos ser vistos por Ele, como Ele mesmo enxergando em nós, Ele se vendo em nós, e não passarmos por testes, por dores e decepções. Pensa nisto um pouquinho, reflita nisto um pouquinho. Ele quer ver-se em mim. O que é isto? Que cada atitude minha seja a mesma dele. Que cada pensamento meu seja o mesmo dele. Que cada palavra que eu disser seja a mesma que ele dissesse. É o desejo dele ver isto nesta igreja. Ah, meu amado, você é a perfeição do que foi desde o princípio até agora. Pensa nisto. Ele quer ver a si mesmo em mim, em você. Aí, quando você pensa assim, as coisas ficam mais claras. Você começa a entender por que com você algumas vezes parece ser mais difícil. Quando Abraão recebe a visita de Melquisedeque, a manifestação do próprio Deus ali em carne com ele, as coisas começaram a ficar mais complicadas. A áurea de Abraão e Sara mudou. Começaram a emitir uma luz diferente, uma atmosfera diferente. É isso que nós não conseguimos compreender, que a partir do momento que você recebe este novo nascimento, a sua atmosfera vai começar a incomodar algumas pessoas ao seu redor. Isto é natural. Por quê?
Ele está trabalhando, queira você acreditar nisto ou não, Ele está trabalhando uma noiva à sua própria imagem e semelhança. E ela vai ficar tão igual, que vai se tornar Ele. E vai começar a repetir o que Ele fez quando estava aqui na terra. Veja, sim, eles são testados pelo tempo. Calma aí, deixa eu voltar um pouquinho. Exatamente, o construtor da ponte, me desculpe, esqueci o nome dele. Há uns 2 dias atrás eu estava vendo um artigo de como ele testou tudo. Ele chamou os melhores mecânicos que pôde encontrar. Ele pegou os melhores homens que trabalham com concreto. Ele chamou os melhores que pôde encontrar para reunir o melhor que tinha. Oh, minha alma clama. Umbrana diz, aleluia, Deus. Quando penso que Deus coloca na sua igreja o melhor que Ele pôde encontrar, Deus toma seus filhos e os testa com um teste rigoroso. Então Ele os coloca no corpo de Cristo. Depois de serem testados, eles creem, eles passaram por provas, eles tiveram experiências, eles são suas testemunhas e sabem a respeito do que estão falando. Não apenas uma concepção intelectual, eles nasceram de novo no precioso Espírito Santo, são provados e testados pelo tempo, até que suas almas estejam firmes no Calvário. Não necessariamente esse último eleito está fora da igreja, ele pode estar aqui dentro, ele apenas ainda não reconheceu. Ainda não fomos, porque ainda não estamos da maneira que ele gostaria que estivéssemos. Eles são testados pelo tempo, eles são testemunhas do seu poder, e através disso, Deus está construindo uma ponte da terra até a glória, para que o viajante possa pegar a estrada, se assentar sob uma árvore no frescor do dia, com o material testado pelo tempo. Ele reuniu os melhores mecânicos, ele reuniu as melhores donas de casa, ele reuniu os melhores que podia haver e colocou aqui nesta era. Você não se sente parte disto? O melhor lavrador, o melhor mecânico, o melhor contador, o melhor advogado, a melhor dona de casa, este é você, meu irmão. Construindo uma ponte da terra direto para a glória. Se alguém quer fazer parte deste caminho, tem que vir a você, porque você é a ponte que liga a terra para a glória. Ah, isto é maravilhoso. Isto é precioso. Você é a ponte que liga a terra para a glória. Se isso puder descer na sua alma, você vai entender que você tem um valor muito grande. 3 coisas que Ele fez antes da fundação do mundo, amados. 3 coisas. Ele imolou o Cordeiro antes da fundação do mundo. Ele nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. E Ele escreveu nossos nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Se isto puder descer na sua alma, no seu coração, e você puder começar a mastigar e compreender isto com o seu coração e dizer: eu sou muito especial. Sou a ponte que liga a terra para a glória, porque um dia eram homens ungidos, sim, profetas, patriarcas. Agora não, um dia também foi um homem, porém aquela unção que estava sobre William Branham derramou-se sobre esta noiva.
então passou a ser um povo ungido. Um povo ungido, um povo que fala no lugar do Pai. Ah, meu irmão, mas quando esse homem reuniu todos os materiais, ele cavou, ele apanhou explosivos e dinamitou aquelas camadas de areia movediça. Ele foi descendo, 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 a centenas de pés abaixo d'água, até tirar aquela areia movediça, colocando concreto ancorado na rocha no fundo do mar. Oh, aquilo teve um preço, e qualquer coisa de valor tem um preço fixado nela. Você tem um preço fixado em você. Por todas as eras, Satanás enxergou que você tem um valor, então ele ofereceu tudo que ele podia para tentar resgatar a sua alma. Mas o preço que ele colocou em você, o dinheiro que ele tem, ele não consegue pagar. É o sangue de Deus. Ele entendeu que você tem um valor, então o trabalho dele é esse, é ofertar iguarias, presentes, embrulhos, passatempo. É isso. As oferendas dele é tudo passatempo. Era para tentar distorcer a sua visão do que é mais importante. Porque ele entendeu, qualquer coisa de valor tem um preço fixado nela. A esposa que está ao seu lado, irmão, tem um valor fixado nela. Seu esposo, seus filhos têm um valor fixado neles. Meu irmão, há um valor precioso que ele reconhece, que o diabo vem e não consegue pagar, porque ele é um covarde. É isso que Deus respeita. Ele olha para a sua adoração. Ele olha para o seu louvor. Quantas vezes Deus estava para matar aquele Nabal? Você pode relacionar isso, o filho, a filha, o esposo. Mas vem lá Abigail e apresenta um banquete para o rei. E o rei vem, não, deixa passar, da próxima esse Nabal não escapa. Quantas vezes que Deus estava para pesar a mão sobre um filho, sobre o esposo, sobre a esposa, e você vem e apresenta um banquete para ele. As suas orações, os seus clamores, os seus gemidos, o seu louvor. Você apresenta este banquete, é isso, é você mesmo. E ele diz, não, eu vou esperar mais um pouco. Ela conseguiu mexer comigo. Como que se mexe com ele? Agindo com o coração. Entendendo no coração. Ah, meu irmão, isto é maravilhoso. Ele reconhece esta fé. E esse Nabal escapou mais uma vez. Ah, quão grande é esta salvação! Que grande preço! Mas ele finalmente chegou ao fundo da areia movediça. Deus tem tomado os cristãos e os tem testado e provado, os tem esfregado. Esfregado, irmão Brana repete, até que finalmente nos dias desses ele desce para a rocha sólida. Alguns homens apenas tomam esta pequena experiência aguada de estreitar as mãos, se unir à igreja, ser aspergido umas poucas vezes ou batizado, e ele leva toda a areia movediça para trás,
que ele esteja ancorado na rocha, Cristo Jesus. Nem todos os demônios do inferno podem abalar isso. O construtor da ponte sabia o que estava fazendo. E quando finalmente ela foi completada, alguns disseram: ela não vai aguentar. Será perigoso para qualquer um atravessá-la. E ele chamou um grupo de engenheiros com vagões de trem. E naquele dia, quando atravessaram do sul de Sydney, indo para o norte de Sydney, através de toda a extensão, ele colocou cerca de 8 enormes trens de carga lotados. Colocou o prefeito da cidade em um carro e ele foi ali à frente andando, carregando uma bandeira. Enquanto um grande exército e os grandes 8 enormes vagões lotados desfilavam através da ponte, com o construtor em primeiro lugar indo na frente, ela nunca se moveu. Jesus Cristo, o Filho de Deus, o qual é o arquiteto desta igreja, veio a esta terra e fez o alicerce. Quando ele encontrou o diabo, ele foi testado pela palavra de Deus. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem. Mas quando ele o levou até o pináculo do templo, ele disse: está escrito. Veio o material que ele estava colocando na sua igreja. Qual foi? Foi a própria palavra. Foi ele mesmo que se colocou nesta igreja. Ele o levou para a montanha e lhe mostrou todos os grandes programas que ele podia ter. E ele disse: está escrito. Toda a palavra de Deus foi testada pelo tempo. Ele é o grande capitão que vai à nossa frente, balançando o seu próprio manto sangrento. Pois através do amor remidor do sangue de Jesus Cristo, ele comprou uma igreja. Através do Espírito Santo, ele testou cada parafuso. Cada pessoa está ancorada nesta grande igreja do Deus vivo. É um material testado pelo tempo que faz isto. E enquanto ele segue marchando, o grande regimento vem atrás dele. Quem é o regimento? É a noiva. Quem é o regimento? É você, com a igreja nascida de novo do Deus vivo. Então, ela não se move, porque recebemos um reino que não pode ser movido. Está cavado no fundo da rocha sólida, Jesus Cristo, sendo que Ele é. E enquanto Ele segue adiante de nós com o seu próprio manto sangrento, abrindo o caminho, qual é o sinal da redenção? Testemunhas, ser-me-eis testemunhas. Aí está a testemunha do Senhor Jesus Cristo. Aquele sujeito pôde testemunhar depois de ter soprado toda a areia e encontrado a rocha sólida na terra. Ele era testemunha de que aquilo seguraria, pois ele tinha visto a força daquilo ser provado e aguentar. E nós, eu vou concluir com isso. E nós, que nascemos de novo do Espírito Santo, temos sido preenchidos com o poder de Deus, que é a fé na vida eterna, ou o Deus eterno, e isso habita em nós. Somos testemunhas da sua bondade, da sua palavra e seu poder. Não é mais um eu acho, é um eu sei, através da experiência. Você já teve experiência suficiente com Ele para saber onde você está. Amém? Amém. Que Deus recompense a todos vocês que nos acompanharam também pela nossa página na internet. Abraço, meu amigo, irmão Panayote e Carmen, aí em Vicente Pires, Distrito Federal. Irmão Magno e família em Valparaíso, Goiás. Irmão José Correia e Febe em Riacho Fundo 2, Distrito Federal. Irmã Rosana, abraço vocês aí em Paraguai, Nueva Esperança. Irmã Maria Teles em Uruaçu, Goiás. Patrícia Camimura e família em Gama, Distrito Federal. Irmão Jesus de Irmã Clares em Jaú, São Paulo. Irmão Eupídio e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Hinaldo e família em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão Júnior e família em Caiapônia, Goiás. João Leite e Augustinha em Jardingá, Goiás. Irmã Sara em Ceilândia, Distrito Federal. Irmão José Inácio e família em Novo Gama, Goiás. Irmão Ricardo e Eliana em Mogi das Cruzes, São Paulo. Irmão Edilberto em Glicério, São Paulo. Luciana, Maria Cristina, Bruna, Amanda, Helena em Ituverava, São Paulo. Irmão José Milton e família em Sertãozinho, São Paulo. Irmã Ana Maria, seu esposo José Severino em Resende, Rio de Janeiro. Irmão Noemi Duarte em Brasília, Distrito Federal. Irmão Marcos Antônio
em Santa Maria, no Espírito Santo. Santa Maria, Espírito Santo. E outras conexões não identificadas. Vamos ficar em pé, vamos agradecer a Deus por este culto. Diácono Moisés, vamos orar aqui. Se você tem algum pedido e não o fez, você pela internet aqui, apenas com o levantar de sua mão, você vai confirmar então a sua cura, libertação, seja qual for a sua necessidade. Oh Deus bendito, nesta hora, meu Pai, nós te agradecemos muito, ó Pai, porque fomos chamados, ó Pai, fomos escolhidos pelo Senhor. Não estamos aqui apenas mentalmente, Pai, mas estamos aqui como redimidos, ó Pai. Ó Deus bendito, estamos convictos, ó Pai, e nós pedimos que este culto, esta reunião, seja um aperfeiçoamento na vida de cada um que acompanhou, que acompanhará, Senhor. Pai bendito, que isso seja um melhoramento, que seja um degrau a mais na vida de cada um, meu Deus. E assim, ó Pai, nós vamos caminhando em busca de chegar com perfeição até o grande dia, meu Pai. O grande dia que nos reserva. E a coroa da justiça está aguardando a cada um de nós, meu Pai. Ajude nós a permanecer neste caminho até o fim, ó Pai. Nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus, amém. 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 Cumprimente seu irmão, sua irmã, e até amanhã ali no Pedregal, culto de oração. Você não pode ir, então assista pela internet. Muito bom culto de oração. Deus os abençoe. Quebra minha vida.
cheio e hoje vazio está. Um vaso que era lindo, mas beleza não tem mais. Um vaso cheio de bênçãos que todos podiam ver. Era um vaso de honra dentro da casa de Deus, mas hoje o oleiro santo este vaso vai tocar, vai fazer